Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você essa manhã um texto aqui das Escrituras, da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 11. O versículo de base que eu quero utilizar é o versículo 28, onde Jesus está fazendo um convite. Vamos ler Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aqui claramente está fazendo um convite a todos os cansados e oprimidos, com uma promessa: eu vos aliviarei. Só que se nós pegarmos o contexto, ou seja, o que vem antes dessa promessa de alívio, você vai se deparar Jesus falando com 3 cidades. A cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aqui no versículo de número 20, a palavra de Deus diz: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo. Então Jesus estava falando com algumas cidades. Quando você lê aqui cidades, Jesus está querendo dizer que ali muitas pessoas naquelas cidades, elas viram prodígios da parte de Jesus, da parte de Deus, mas não se arrependeram. E ele diz aqui no versículo de número 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Então Jesus está dizendo para Corazim e Betsaida, se Tiro e Sidom, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Ou seja, Jesus está questionando as pessoas dessas cidades, porque elas viram coisas que ninguém viram. Você já parou para pensar em tantas coisas que está acontecendo ao seu redor de bom e que manifestam a glória de Deus, e muitas vezes não estamos vendo? Deus continua operando milagres. Jesus, naqueles dias, havia curado cegos, paralíticos, coxos, até mesmo mortos foram ressuscitados. Mas Jesus está dizendo que as pessoas daquelas cidades viram maravilhas e não se arrependeram. As maravilhas, o poder de Deus, o que Deus faz, só existe um propósito em tudo isso: que pessoas se arrependam dos seus pecados. O que mais Jesus quer é que as pessoas realmente entendam que elas precisam se arrepender e se converter ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 22, diz assim: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, Jesus está dizendo que haverá um dia de juízo e haverá menos rigor para as cidades de Tiro e Sidom do que para Betsaida e Corazim. Preste atenção nisso. Preste atenção. Jesus tem feito muitas maravilhas ainda nos dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. As maravilhas de Deus, elas continuam sendo operadas.
Muitas pessoas continuam sendo curadas pela oração através do nome de Jesus. Muitas pessoas, muitas famílias, muitas vidas estão sendo restauradas pelo poder de Deus. E eu sou um grande exemplo disso. Deus está operando, mas muitas pessoas não estão prestando atenção. Assim como aquelas cidades, assim como Corazim, assim como Betsaida, Jesus continua fazendo milagres, continua operando prodígios, mas tem muitas pessoas que não conseguem enxergar. No versículo de número 23, Jesus diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus também aqui questionando a cidade de Cafarnaum, onde também foram feitos muitos prodígios. E ela diz aqui, e a palavra de Deus está dizendo: porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Para você que não sabe, a cidade de Sodoma, ela foi destruída devido ao grau de iniquidade e de pecado que havia naquela cidade. Deus destruiu essa cidade. Mas Jesus está dizendo aqui para a cidade de Cafarnaum: se Sodoma tivesse visto os sinais e prodígios que em ti foram operados, ela teria permanecido até hoje. Deus trará um dia de juízo sobre a terra. Deus trará um dia de juízo. E eu seria hipócrita e ignorante se eu não pregasse isso, se eu não alertasse você hoje sobre isso. Você sabia que Deus trará um dia de juízo sobre a terra? Sobre os moradores da terra? Um dia o Senhor trará o seu juízo. No versículo de número 25, a palavra de Deus diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, Jesus está agradecendo ao Pai. Em oração, Jesus está dizendo: graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque Deus é Senhor do céu e da terra. E ele diz: o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Você já parou para pensar que existem muitas pessoas que são sábias e instruídas a ponto de ignorarem as maravilhas e as obras de Deus? Claramente Jesus está fazendo uma ligação a essas cidades que viram a glória, que viram os prodígios, mas eles eram sábios demais, eles eram instruídos demais e não puderam ver. Mas Jesus diz aqui: e as revelaste aos pequeninos. A palavra de Deus está dizendo que Jesus revela as coisas aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os humildes, os de coração aberto, os de coração quebrantado, os que ouvem a mensagem e a aceitam, os que entendem que Deus existe e que Ele está fazendo as suas obras.
E aí então, no versículo 28, Jesus faz um convite. Jesus faz um convite. Mas o convite é para quem? O convite é para os pequeninos. O convite é para aqueles que veem as obras de Deus, aqueles que ouvem a mensagem da cruz, aqueles que aceitam as palavras de Cristo e entendem que Ele está fazendo os seus prodígios para o arrependimento. Ele diz aqui no versículo 28, vinde a mim. A quem devemos ir? A Cristo. Vinde a mim. Quem? Todos. Todos. Todos quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você que está me ouvindo aqui essa manhã ou nesse dia, você tem dito para você mesmo, estou tão cansado, eu já estou oprimido. Tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. Coisas acontecendo, talvez na sua família. Problemas que você não consegue resolver. Jesus está dizendo, eu vim para você. O meu convite é para você. Ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Você está dizendo, mas Jesus está me chamando para tomar o seu jugo? É. E ele diz aqui, e aprendei de mim. Ou seja, venha aprender comigo. Venha aprender comigo. E ele diz aqui, que sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo, venha aprender comigo. Porque o meu jugo é suave. Ele tem um jugo. Existe um jugo. Só que o jugo de Jesus é um jugo suave. Por que é suave? Porque ele é manso, porque ele é humilde de coração, porque nele você encontra descanso para a sua alma. É um jugo suave, um jugo de descanso. E ele diz, e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. E ele quer trocar de fardo com você hoje. Ele quer trocar de fardo com você nesse dia. Pense nisso. Você deve ter dado oportunidade ou já acreditou em muita coisa que pudesse mudar a sua vida. E talvez a sua vida ainda não foi mudada. Você não viu resultados. Será que você não está ouvindo essa palavra hoje? Porque Deus está mandando essa palavra ao seu coração para que você dê uma chance para que Jesus conduza a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Que essa mensagem está vindo de encontro à sua necessidade hoje, porque Jesus quer mudar a história da sua vida? Pense nisso. Pense nessa palavra. Você pode estar se perguntando, eu até gostaria, mas eu sou pecador. Mas os meus pecados me impedem de viver uma vida com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim, que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A palavra de Deus diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por você quando você era bom ou não tinha pecados, porque todos pecaram. Ele morreu por mim e por você quando éramos ainda pecadores. Então, se você quiser receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, a única coisa que você precisa é crer nessa palavra, é crer nessa mensagem, é crer que Ele morreu por você, sendo você ainda pecador. Então você vai se arrepender dos seus pecados, fazer diferente daquelas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Você será diferente das pessoas daquela cidade. Você será daqueles que viram os prodígios de Cristo e entenderam e se arrependeram. Se você quiser se arrepender agora, você pode se arrepender dos teus pecados. O que você precisa fazer, aliás, é se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E se você quiser fazer isso agora, você pode fazer. Basta apenas repetir as palavras da oração que eu estarei fazendo. Feche os seus olhos e repita comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que as obras e os prodígios que o Senhor opera na terra é para que as pessoas se arrependam e recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa mensagem e eu entendi. Então eu estou me colocando agora, Senhor, na Tua presença. E eu peço, Pai, o perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. E recebo a Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador da minha alma. Meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda daqui em diante a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Me ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo e você se arrependeu do profundo do teu coração, eu quero dizer para você que você agora se torna um filho de Deus, porque a palavra de Deus diz, porque todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você creu em Jesus agora, na sua palavra, se arrependeu e recebeu a Cristo, você se torna um filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, todos os seus, e que te dê paz. Procure uma